coisa que faz toda a diferença, você pode ter certeza, para começar o seu dia com chave de ouro e levar isso para a vida, é entender novos estudos ligados à nutrição e ligados a dietas. A gente vai falar hoje da dieta mediterrânea, que é um assunto que você vai dizer, Carol, mas eu já ouvi falar a respeito disso. Pois é, você já ouviu. Só que agora a gente vai trazer novas informações, porque mais uma vez foi escolhida a dieta número 1, a mais saudável do mundo. E chamamos ela, nossa nutricionista Paulinha Castilho. Oi, Carol. Bem-vinda! Tudo bem? Tudo ótimo. Agora no nosso novo horário. Ai, adorei. Você viu que elegante? Só precisa passar um pouquinho mais de maquiagem, né? A gente tá meio inchado. De manhã um pouquinho. Essa parte de manhã eu concordo com você um pouquinho mais. Mas olha, o assunto é fantástico porque embora as pessoas vão percebendo coisas diferentes. Há tempos que a gente fala da dieta mediterrânea. Sim. E há muito tempo que ela é colocada e descrita como a número 1 em termos de saúde para o mundo. Porém, hoje ela vem com algumas modificações ou algumas alternativas para as pessoas que têm intolerância, o que antes não era dito, né? Com certeza. Bem-vinda, o que Paulinha. acontece? Obrigada, Carol, mais uma vez. O que acontece? Tem crescido muito e com relação à saúde tem se visto mais, porque principalmente no Brasil, em 6 anos, esse estilo de dieta, ele dobrou. Então, hoje a gente tem 29 milhões de brasileiros, de acordo com a Associação Brasileira dos Vegetarianos, fazendo a dieta mediterrânea, porque a dieta vegetariana hoje ela é muito evidente. Tá. Então, as pessoas buscam alternativas em dietas que têm melhorado a saúde com relação a doenças crônicas não transmissíveis, a obesidade. E os vegetarianos na dieta mediterrânea, eles se enquadram mais. E as pessoas que não são vegetarianas, mas que têm problemas cardíacos, elas encontram alternativas mais gostosas. Igual a Fuzi passou aqui, ela falou assim, nossa, só tem coisa que eu gosto aí Não, na eu também. mesa. Eu olhei a mesa e falei, meu Deus. Eu poderia comer tudo sem passar vontade de nada, né? Então é uma dieta gostosa. De fato. Agora, tem a questão do glúten também envolvido, das pessoas que são celíacas e que não podem consumir hipótese alguma, porque é um diagnóstico de uma doença, né? A doença celíaca, mas que a gente sabe também, quando a gente fala de dieta mediterrânea, que até quero abrir o nosso leque. Ainda hoje, eles conseguem colocar a questão do fato da dieta mediterrânea lá, naquela região, quando a gente fala dos hábitos alimentares e até do solo, que é muito diferente do nosso, a vantagem também por causa disso, porque aqui no Brasil, se a gente seguir tudo da dieta mediterrânea ao pé da letra, a nossa qualidade em produtos e alimentos não é a mesma. Não só a qualidade, mas como fica pesado financeiramente, né? Também. Então, o que acontece? A dieta vegetariana, ela veio com as novidades, né? Porque ela é uma dieta que a gente tenta se enquadrar com os padrões de doença celíaca, a intolerância à lactose. E aí a gente pensa, poxa, lá na Europa, enfim, é o maior consumo de carboidrato e é onde a gente tem o menor índice de obesidade. Pois é. Por quê? Por quê? Né? E é uma dieta onde a gente brinca, né, que uma garfada tem 500 calorias se for pensar em questão de gordura. Porque tem muito usa azeite. muito azeite, muito queijo. Então, como que isso... por quê, né? O simples fato é saber combinar. O que acontece no Brasil? A gente mistura arroz com batata. São 2 carboidratos totalmente diferentes e que vão fazer uma absorção absurda no organismo com relação a aumentar a insulina, aumentar a lipogênese, formação de gordura. Tá. No Mediterrâneo, não. Ah, Paulo, eles comem muita massa, sim, mas aí você tem o azeite, que é riquíssimo em ômega 3, que é anti-inflamatório. Tem o tomate, que é feito um molho caseiro, é riquíssimo em licopeno, antioxidante. Eles exploram as especiarias deles, tem o sal rosa. Tem o manjericão, tem o hortelã, tem diversas especiarias que, assim, o carboidrato do macarrão fica pequenininho. nada. Até porque a quantidade também faz toda a diferença, a gente já discutiu isso. Exato. Vamos começar item por item, então, para explicar para o Vamos. pessoal de casa. Mandem perguntas no @VocêBonitaTV, aproveitem, porque sempre quando a gente fala de uma dieta ligada à saúde, a gente pensa na questão do emagrecimento. Para tanta gente que nos segue, que procura, né, as nossas informações para isso também, você sabe. Exato, todo mundo fala. Quem vai lá no seu consultório. Exato, a pauta que fala de emagrecimento, o pessoal fala, nossa, Paulo, eu vi. Eu falei, né, Eu na hora que eu você... falei de colesterol, ninguém prestou atenção. Só de emagrecimento. Só de então eu queria que você emagrecimento. linkasse também os itens com essa questão. Vamos. Vamos lá, quer começar pelos grãos? Vamos. Aqui a gente colocou um pouquinho o que os vegetarianos conseguiriam consumir nessa dieta, porque lá a dieta mediterrânea, ela preserva muito o consumo do peixe. Então não tem muita carne vermelha, mas tem muito peixe.
Os vegetarianos, alguns consomem, mas a maioria não. Então, como é que a gente consegue substituir o ferro, principalmente desse alimento, né, que é das proteínas? Com relação às oleaginosas. Então, a gente tem aqui as oleaginosas que ela tem, as leguminosas. Desculpa, as leguminosas que tem os tipos de feijão. Aqui no Brasil, a gente tem o feijão carioca, mas tem o feijão preto, tem o fradinho, tem o vermelho, tem o branco. Todos possuem bastante ferro. Existe um estudo que foi publicado no ano passado, até foi um estudo de Harvard, que fala que se você consumir essas leguminosas uma vez na semana, você consegue perder peso sem fazer dieta, justamente pelos nutrientes que eles se enquadram. Eles são ricos em ferro, selênio, magnésio, eles ajudam toda a nossa parte metabólica, além de trazer saciedade. Isso que eu ia comentar da saciedade, você não consegue comer tanto. Exato. Né? Por isso que às vezes, se você for numa feijoada, você não colocar o arroz, mas colocar só o feijão, você já sai saciado. Já sai saciado, né? Exatamente. Então façam o teste, porque eu acho que é benéfico a feijoada ali com feijão, sem mesmo, tanto arroz, né? E sem tanta gordura também. Vamos lá, e com relação às especiarias, os temperos, né? A gente tem a parte do azeite, então o azeite é riquíssimo em ômega 3, ele faz toda a parte anti-inflamatória, aumenta a imunidade. Tem o sal deles, ele é o sal grosso. Quando eu falo, às vezes vem um hipertenso e fala, qual é o melhor sal? Eu falo, o sal grosso, ele tá na maneira natural dele. Eu prefiro que você pegue ele, bata no liquidificador, do que pegar algum sal refinado. Eu brinco que o sal refinado, ele é morto 2 vezes, né? Ele é refinado. Então, assim, não tem nutriente nenhum. Além de ser o sal grosso deles, eles têm os sais que eles têm, são ricos em minerais. Então, acaba tendo um efeito anti-inflamatório maior ainda. E o famoso vinho ou suco de uva, né? E não tem aqui, mas tem o azeite balsâmico também, que ele tem mais nutrientes e anti-inflamatórios do que nosso azeite, nosso vinagre, enfim. Mas aqui no Brasil, se tiver que adaptar, vai no vinagre de maçã. Agora, a questão do vinho, e é um assunto que a gente tem uma super responsabilidade em falar ao vivo e para tanta gente, porque é uma bebida alcoólica, lá é consumido de que maneira que entra na dieta e eles acabam tendo os benefícios dessa questão dos flavonoides e não a parte alcoólica que seria o problema? Seria uma taça, é um cálice, né? Então aqui teria metade do que tem aqui. Então a gente até brinca, né? Tem taça que tem o tamanho de uma garrafa. É gordinha, né? Aquela taça Exato, mas é um cálice. Para os homens seriam 2 cálices e para as mulheres um cálice apenas. De um vinho de boa qualidade, seco, né? Não aquele tem vinho doce, tem que ser tinto, porque ele tem os benefícios. Então entendam, né? Isso dentro da dieta balanceada. Exatamente. E para quem consome bebida alcoólica, quem não consome pode tomar um suco de uva, que também vão ter os flavonoides, que é do grupo dos polifenóis, onde tem o mesmo efeito antioxidante e anti-inflamatório. Show de bola. E esse grupo lindo aqui, ó? Isso aqui é tudo, né? Eu falei, olha esses tomates, gente. Eu achei lindo, é orgânico, né? Outra realidade também. Muito bonito isso. Aqui a gente tem uma dieta para quem tem intolerância. O que acontece? Depois a gente vai falar um pouquinho do emagrecimento, que junta um pouquinho de cada. Os intolerantes à lactose, eles não podem consumir leites e derivados. Então, numa refeição, é claro que eles vão consumir as leguminosas, vão ter o consumo do azeite, das especiarias, mas a gente precisa resgatar o cálcio de algum lugar. Então, lá na dieta mediterrânea, eles consomem muitas folhas verdes escuras, que são as riquíssimas, tem muito cálcio, além de ter diversos nutrientes como selênio, magnésio, zinco, que vai fortalecer também o sistema imunológico. O problema da falta de cálcio hoje é realmente, para as mulheres, a parte da osteoporose e osteopenia, que tem afetado cada vez mais. Então, é claro que tem a intolerância à lactose, mas a gente tem um modismo de dietas erradas e que são mal orientadas. Então, o consumo desses vegetais é muito importante para balancear e adequar o cardápio das pessoas. É por isso, Paulinha, vamos tentar decifrar esse lema, né? Que as francesas e os franceses, enfim, eles comem a salada após o prato quente, porque pensem comigo, se você faz um prato quente, porque aqui a gente usa outra estratégia, come muita salada e quando chega no prato quente você diminui. Mas olha a estratégia deles. Coloca a quantidade ali, dentro, né, do que é saudável, dos nutrientes de cada alimento no prato. Acabou aquele prato,
só pode comer salada. Ah, tô com fome ainda, então tá bom. Então é essa parte aqui que nós vamos comer muito. Você acha que pode ser uma estratégia interessante? Porque a gente usa o contrário. E tem até aquele livro famoso, né? Porque as francesas não engordam e tudo mais. Então eu fiquei pensando tempos aí nessa questão do prato que eles começam e que eles terminam com salada. Tem muito mais a ver, Carol, com o porcionamento que você falou, né? Ah, eles comem menos. Então eles sabem que, às vezes a gente tá com fome, a gente não é muito seletivo quando vai comer alguma coisa, né? Você tá com fome, a gente pega o que é mais fácil. E vai num restaurante, na verdade, quando você senta, você vai num restaurante lá na França, na Europa, sempre vem água, sem você ter pedido pro garçom. A água, o pão e o azeite. É isso mesmo. E aí depois vem o prato quente e eles finalizam com a salada assim. A salada, essa questão de cálcio, ferro, ela consegue absorver melhor a proteína, né? Os minerais com relação a isso. Mas, nutricionalmente falando, está muito mais ligado a uma estratégia nutricional de saciedade do que necessariamente de absorção. De absorção. Então é o controle mesmo do primeiro prato que é o que vai fazer diferença. Saciedade. Mas ainda que vale uma dica pra gente, então. Tá com fome? Esse aqui é o livre. Exato. E o que acontece também, só mais um parêntese, Carol, o quentinho, ele traz um conforto maior no nosso organismo, no nosso estômago. E a resposta para o nosso cérebro é um pouquinho mais rápida com relação à saciedade. Então, eles consomem o alimento que é o quentinho, que é o mais pesado, que vai dar uma comunicação para o cérebro de que você está saciado. E se ainda sentir fome, vai na salada. Então, façam o teste mais uma vez, que pode dar certo. A gente está aqui para pensar nesses detalhes também. Vamos falar da proteína que você colocou o peixe, né? Sim, para emagrecimento. Então esse é um grupo da dieta mediterrânea que a gente tem emagrecimento. O peixe é muito consumido lá, ele é muito rico em ômega 3, ele tem bastante minerais também na composição, mas é uma proteína e toda proteína aumenta o nosso metabolismo. Tá. Diferente do Brasil, que a gente é viciado em carne, né? Come muita carne, que é extremamente inflamatória, porque ativa alguns hormônios, principalmente o IGF-1, que aumenta a nossa insulina, que aumenta a lipogênese, que é a formação de gordura. Certo. Né? O peixe não. O peixe, aliás, nós aqui brasileiros deveríamos consumir pelo menos de 2 a 3 vezes na semana. Ele vai vai ter benefícios tanto para o nosso físico quanto para o nosso cognitivo, nossa parte cerebral. Então, ele tem efeito anti-inflamatório e aumenta o metabolismo. E a forma de preparo também faz diferença nesse caso. Com certeza. Qual é a que você ensina no consultório? Você fala, ó, pra você não errar no peixinho, vai nessa receita. Eu gosto muito de fazer o peixe, eu cozinho, eu ponho no papel alumínio, cozinho, às vezes até para você colocar os legumes em cima, tempera com limão, um pouquinho de alho, né, azeite principalmente, e aí você envelopa, né, o peixe, põe no forno, deixa assalar por uns 10, 15 minutos e não tira do papel alumínio, você finaliza na frigideira. Quando você tira, vai estar crocante. Ai, que ótima dica, porque essa do muito papelote bacana. é tão bacana, porque ele continua suculento e ele pega muito sabor do tempero que você colocar. E é o mais fácil, né? Exato. Colocou ali, vai fazer outras coisas enquanto ele tá no forno e acabou. Não tem desculpa. Então tá aqui uma possibilidade legal. Vamos falar dos elementos que estão ali na frente, porque tem um pãozinho, tem a torradinha, e a gente sabe também, os franceses, eu tô falando aqui franceses, gente, simbolizando, tá? Mas poderíamos falar de outras culturas também. Mas a questão do croissant, né? Dessas massas. E a gente sabe que o glúten deles é diferente e que lá normalmente é uma fermentação natural. Como que isso impacta então na nossa dieta e como as pessoas podem colocar o pãozinho tão amado aqui sem que ele tenha aí, enfim, problemas para o peso e outros. Dá para colocar? Dá sim. Tudo é porcionamento. Então, principalmente os pães, é igual eu falei do restaurante. Quando você tem o pão, você tem, lógico, o glúten se ele não tiver a exclusão desse ingrediente. Aqui no Brasil, você come pão com o quê? Pão com manteiga. Se não for com manteiga, com requeijão. Lá é com azeite. Então é realmente a combinação. Então o azeite, ele causa um efeito anti-inflamatório que não deixa a insulina subir tanto, que é o açúcar que pertence a esses E aí a gente não consegue comer muito também, né? Não consegue, exatamente. Além das outras combinações que eles têm, né? Aqui no Brasil a gente tem o pão, o café com leite. Então você tem o glúten e a lactose tudo junto.
Quem não tem intolerância, ok, mas querendo ou não, é pesado. É inflamatório. Né? É inflamatório. Entendi. Lá eles têm as frutas vermelhas, que são extremamente antioxidantes e que acompanham todo o café da manhã. Se você não tem o azeite lá, você tem sempre uma geleia de frutas. Né? Então, assim, eles têm algumas combinações que são diferentes das nossas, no sentido de serem anti-inflamatórias. Perfeito. Nos lanches, a gente sempre tem a bolachinha. Né? É aqui, né? Aqui. Sempre tem a bolachinha. Lá não, lá eles têm as castanhas, o suco de uva. Então tem uma dieta onde eles sabem combinar esses alimentos. Tudo aqui na mesa, não tem uma coisa que eu fale, Carol, isso não pode. Tudo né? aqui pode nas quantidades. Exatamente, nas até quantidades o queijinho, ideais. Os queijos... chamam minha atenção esse grupo. Exato, os queijos principalmente. Porque os queijos, com relação... Aqui a gente tem os modismos das dietas. A dieta cetogênica é uma das dietas que mais emagrecem, só que se você não fizer acompanhada, ela vai perder massa muscular. Tá. Lá, eles consomem muitos queijos, porque eles priorizam mais o consumo de gorduras e proteínas e verduras do que os carboidratos. Se você sentar numa mesa num restaurante lá, é difícil acompanhar um arroz. Sempre tem uma batata com legumes e a proteína. Então, são carboidratos diferentes. Eles priorizam o consumo, se for pensar em carboidrato, mais das massas, né, e dos pães, do que necessariamente de outros carboidratos que a gente acaba exagerando aqui no Brasil. E que a farinha é diferente, gente. A farinha é diferente. Faça uma pesquisa aí dessa questão das farinhas e tal. É impressionante como é diferente e a questão da saciedade. E se você come ainda aqui um pedacinho... de algum pão ou baguete feita da fermentação natural da farinha francesa. É leve, né? Você não estufa, não fica você empachado. não fica empachado. Nem tem gases, esses desconfortos todos. Agora, tem alguma dica para escolher o queijo, o que você acha que vai bem? Vamos lá, nutricionalmente falando agora, tá? É lógico que a dieta mediterrânea é ótima, mas aqui no Brasil a gente tem um índice de consumo de gordura muito elevado. E o nosso, de acordo com pesquisas e de acordo com a nossa incidência, o número de cardiopatas é muito alto. Então, no Brasil, vai funcionar o queijo branco. Então, queijos mais brancos, mais light, sem muita gordura e sem muito... até o sem lactose funcionaria para tirar um pouco desse efeito inflamatório. Como a dieta deles, eles sabem combinar os alimentos, lá não tem problema o tipo de queijo que eles consomem. E que a gente sabe que por ter uma fermentação, enfim, ele acaba tendo mais nutrientes porque ele ficou fermentando mais tempo. Exatamente. Mas pensando, olha, é interessante isso que você está falando, que nem tudo que é saudável vai levar a um emagrecimento. Jamais. Assim como muitas coisas que levam ao emagrecimento, às vezes não são tão saudáveis assim. Com certeza. É a história de liberar ou não um refrigerante zero para um paciente que, se não tomar um pouco, ele vai sabotar todo o resto. Todo o resto. E é uma responsabilidade muito grande, né, Paulina? É, por isso que tem uma parte da nutrição que chama comportamento alimentar. Hoje a gente trabalha muito mais o comportamento alimentar do paciente do que as restrições numa dieta. Entendi. Porque ele vai fazer por um tempo. Eu brinco que é um diploma. Você vai, faz a dieta, chegou no seu peso e eu te dou um diploma. Parabéns, você conseguiu. É sua opção pegar o diploma e pôr numa gaveta ou pegar o diploma e se promover fazendo tudo aquilo que você aprendeu e colocar em prática. Certíssimo. Então não é um diploma que você vai pegar, estou fazendo a dieta mediterrânea, consegui, fiz por um mês, atingi meu peso, meus exames estão ótimos. Põe na gaveta e volta a comer o fast food que comia sempre, que é da dieta ocidental. E então, aí? Vai ter um problema sim. O que você quer destacar mais pra gente fechar? A questão das frutas maravilhosas? Isso, Carol, exatamente. Eu gosto bastante dessa parte, porque as frutas, elas têm um alto poder antioxidante. Lá eles têm bastante as berries, né, que infelizmente aqui no Brasil não tem, mas... até as framboesas, uma vez quando a gente foi lá, o morango deles é gigante, a framboesa é enorme, a nossa é tudo mirradinha, assim, né, murchinha. E caro, né? Infelizmente ainda as frutas vermelhas são mais caras. Mas a gente tem a uva, então pode consumir bastante uva. Tudo que tiver coloração vermelha, roxa, vocês podem consumir, que são extremamente anti-inflamatórios e que vão ajudar no funcionamento da nossa imunidade, são antioxidantes e previnem diversas doenças. Folhosos verdes escuros são riquíssimos em minerais e aproveitar e destacar bastante o consumo das oleaginosas, das leguminosas. Eu tô com oleaginosas na cabeça. Leguminosas, porque é comprovado que o consumo 2 vezes na semana consegue diminuir medidas e quem preza emagrecimento consegue chegar no objetivo. E que delícia, né? Porque feijão é muito gostoso, bem temperadinho. Só brasileiro sabe fazer o feijão daqui a gente. Gente, mas como é bom. E depois você ainda bate para quem quiser o caldinho, aproveitar, né? O consumo do caldinho, ó. Eu vou fechar falando, isso aqui é um
nibs de cacau? Aí é mais pra parte antioxidante. Ainda bem que você puxou ele, Carol, por causa da Páscoa eu trouxe. Sim, porque nós vamos ter uma pauta já, segura, que a gente tem aqui a nossa cirurgiã vascular aí, ela que cuida dessa parte para falar da questão da escolha que tem chocolate, que pode trazer problema para o sistema circulatório. Com certeza. Mas se for cacau, a gente consegue. E esse nibs de cacau, tem muita gente que fala, ai, Paula, eu tô sentindo falta de um docinho. Tá bom, então consome o nibs de cacau com uma salada de fruta, que às vezes você consegue inibir essa vontade de comer esse doce, esse chocolate, numa escolha mais certeira. E aí você joga só um pouquinho, gente. Só... um tchan, né? Aprenda o tchan, né? Lembra do El Chan? Eu pensei na hora, a gente até falou junto. Aprenda o El Chan e lembra que é só um tchanzinho, que isso não vai te tirar da dieta. E de fato, pelo segundo, terceiro, sei lá que ano consecutivo, a dieta mediterrânea continua sendo Carol, a mais saudável. Um dia a gente chega lá, quem sabe? Pois é. Agora, você sabe que isso aí é assunto para uma outra pauta, te convido a voltar. A questão do low carb tem sido muito discutida e, gente, que coisa, né? A gente está falando aqui também de um estilo de vida, porque não falamos da atividade física. Mas lá, eles fazem tudo a pé. Então, ainda que no dia não caiba uma atividade física, o movimento do dia é diferente. Exato. Então, não dá para deixar de dizer isso, né? Então, assim, aqui a gente fala da questão do low carb também, que acaba para muita gente dando certo. Por quê? Porque as pessoas não praticam atividade física. Então, a sua conta matemática na alimentação pode ficar dentro, querendo ou não, né? Tudo meio low carb aqui, né, Carol? Não, é verdade, porque Só não tem uma arroz. parte ali, ó, que é... Mas assim, a maioria, a gente pensa numa mesa, 80% aqui é low carb. E ainda tem um vinhozinho para brindar, hein, gente? Não se esqueçam, mas claro, procurem sempre um profissional para que o seu cardápio seja feito para você nas suas quantidades. Dá para ser feliz, dá para comer coisa gostosa, para criar receita, vocês sabem disso, a gente faz isso no Você Bonita há quase 9 anos, mas temos que estar atentos a esses elementos que você comentou. Com certeza, Carol. Muito obrigada sempre. Eu que agradeço. Prazer ter a nossa querida nutricionista Paulinha Castilho, que quando vem, fala de estudos, fala aí da relação de uma coisa com a outra, é assim que a gente aprende. Leva isso aí pra vida e quem quiser entrar em contato com ela, o WhatsApp para você marcar consulta é no 98104-4112, 98104-4112 e lá no Insta para segui-la, @NutriPaulaCastilho, tudo junto, @NutriPaulaCastilho. Obrigada, Carol. Beijo. Boa Páscoa Dona para você também. Até a próxima. E acompanhe o programa às 22h30. Ai, adorei. Beijo, até lá. Tchau.